É no OBS primeiro. Estamos ao vivo em mais um Mergulhando no Evangelho. Muito boa noite, é um prazer estar aqui com vocês. Mais um dia para mergulharmos no livro de João. Hoje no capítulo 3, nós vamos mergulhar nesse capítulo maravilhoso e onde a gente vai extrair um ensinamento muito precioso, muito valioso, que é sobre a explicação de Jesus sobre o novo nascimento, né, Nicodemos, e aí a gente vai mergulhar nesse capítulo onde tem outros ensinamentos muito importantes, tá bom? Vamos fazer uma oração aqui em breve. Boa noite para você que está entrando e aí logo em seguida a gente vai entrar no mergulho, tá bom? Vamos orar. Pai querido e amado, em nome do Teu Filho Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por mais essa oportunidade, meu Deus, por esse tesouro que o Senhor tem nos disponibilizado para que entendamos a Tua vontade, que a Tua luz venha iluminar cada mente, cada coração, que o Senhor se revele, que o Senhor se mostre para essas pessoas que sinceramente estão aqui sedentas para te conhecer, para entender a tua vontade. Abra o nosso entendimento, nossa mente, o nosso coração, que o Senhor conduza essa meditação para que a tua vontade se manifeste, se revele à vida de cada um que aqui está acompanhando, meu Pai, esse mergulho. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém. Então vamos começar a nossa leitura. João capítulo 3, do versículo 1, que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Nicodemos era um fariseu, vou ler aqui para vocês, só para entenderem um pouquinho quem era Nicodemos, de onde ele veio, por que ele foi lá, tá bom? Para vocês entenderem esse personagem, né, que é tão importante aqui que João descreve no capítulo 3. Nicodemos era um fariseu extremamente respeitado e um dos principais integrantes do conselho de líderes judeus. Mencionado apenas no Evangelho de João, ele parece ter se convertido a Jesus. Fascinado com a autoridade de Jesus e os milagres que ele realizava, Nicodemos o procurou em segredo. À noite, na tentativa sincera de descobrir quem era ele de fato. Jesus o desafiou com a necessidade de nascer de novo, caso desejasse entrar no reino de Deus. O Evangelho não relata qual foi a resposta de Nicodemos. Posteriormente, porém, ao contrário dos seus colegas do conselho, ele argumentou com veemência que Jesus devia receber um julgamento justo. Isso está lá no capítulo 7, versículo 50. Depois que Jesus foi crucificado, Nicodemos comprou mais de 30 quilos de um valioso unguento perfumado para o sepultamento de Jesus. Ele não apenas levou o unguento até o túmulo, como ajudou José de Arimateia a sepultar a Jesus. Então, isso aqui para sepultar o corpo. Então, isso está no livro de João 19, 39, que a gente vai ler mais para frente. Tudo indica, portanto, que Nicodemos é exemplo de um fariseu que creu em Jesus e se mostrou disposto a expressar esse compromisso publicamente depois da morte de Cristo. Então, aí a gente vê que, posteriormente, Nicodemos creu nessa mensagem e ele até mesmo se arriscou, ele foi ousado. Ele confessou a sua fé, porque todos viram ali, e ali foi um ato de fé, de coragem, porque o crer em Jesus naquela altura era uma decisão muito importante. É diferente de hoje, né, que a maioria das pessoas dizem crer em Jesus, né, que ele é o Filho de Deus e tudo mais, mas no contexto que a gente vive atualmente, digamos assim, mais tranquilo, mais suave. Mas naquela época era muita coisa que a pessoa deveria abrir mão. E ele deveria abrir mão
ali do título que ele tinha, né, da carreira que ele tinha, que ele seguia ali, e até contrariar aquela religiosidade que ele vivia por crer em Jesus. Então era uma atitude de muita fé e coragem. E aí prosseguimos, né? Certa noite veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Aí ele fala, né? Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Então, a princípio, Nicodemos ficou encucado, né, com essa pergunta. Como que pode? Porque ele nunca tinha ouvido falar sobre isso, né? E Jesus instigou essa curiosidade, esse raciocínio nele. Aí ele falou: acaso pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Então ele levou para o sentido literal, né? Não tinha muita informação como a gente tem hoje, então ele estava ali totalmente curioso, com o coração aberto, porém queria compreender. Então Jesus falando aquilo, ele levou para o sentido literal. Pode nascer de novo entrando para o ventre e nascendo? E Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, Nicodemos estava querendo entender como que a pessoa nasce do Espírito. Uma explicação que palpável, né, que ele pudesse ver. Então, Jesus exemplificou para ele como o vento. O vento não tem como dizer. Eu vejo o barulho dele, mas eu não tenho como dizer para onde ele vai nem para onde ele vem. Ele é invisível, né? Assim é quando a pessoa nasce do Espírito. Primeiro ela nasce da mãe, do pai. Então ali ela nasce com uma natureza humana, com uma natureza terrena, né? Desse mundo. Que a gente vai falar um pouquinho o que é essa natureza humana, que é cheia de emoções, né? Cheia de desejos, cheia de intenções, o que ela produz. Agora, quando a pessoa nasce do Espírito, Jesus vai explicar, né? Logo em seguida ele vai explicar, que aí ela passa a ter uma nova natureza, né? E aí somente assim ela pode ver o reino de Deus, ela pode entrar no reino de Deus, vivendo aqui ainda nesse mundo, mas ela consegue já viver o reino de Deus dentro dela. E aí Jesus explicou isso para ele, né? Que aqui no versículo 6, os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá luz à vida espiritual. E ele fala logo lá em cima, no versículo 5, que a pessoa que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, esse nascer da água, o que seria esse nascer da água e do Espírito? Essa água, na verdade, ela é a palavra de Deus, que é anunciada, que quando lá na frente Jesus ensinou muito aos discípulos depois de 3 anos, e aí ele fala: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho pregado. Então, essa água é a água que nos limpa, que tira, né? Que nos revela a natureza humana, que revela o pecado que há dentro de nós, né? Que é produzido pela natureza humana. E, consequentemente, a gente precisa de ouvir a palavra para a gente ser limpo. E uma vez sendo limpo, a gente está
apto, né, preparado para receber o Espírito Santo, para receber esse novo nascimento. Porque se eu não tenho o conhecimento da palavra, se eu não entendo qual que é o reino de Deus, qual que é a vontade de Deus, como que eu posso nascer do Espírito? Então, primeiro há necessidade de eu entender a palavra, de eu entender o evangelho, de eu entender a vontade de Deus. Então, para isso, Jesus estava ali pregando, né? Jesus estava anunciando o reino de Deus. Jesus estava ensinando ali os discípulos, e ele, quando ressuscitou e subiu aos céus, o Espírito Santo foi derramado. Aí a gente vê lá, Marcelo, inclusive, está meditando em Atos, né? E ali fala a respeito do Espírito Santo que foi derramado e fez eles nascerem de novo, né? Fez aqueles discípulos nascerem de novo. E ali eles estavam com essa missão de também levar o evangelho, e as pessoas que crescem, elas seriam também, receberiam essa nova natureza, receberiam o Espírito. Então vamos continuando, né, com essa explicação de Jesus. No versículo 9, como pode isso? Perguntou Nicodemos. Jesus respondeu, você é um mestre respeitado em Israel e não entende essas coisas? Que ainda ele não estava conseguindo entender. E Jesus diz, eu lhes digo a verdade, falamos daquilo que sabemos e vimos. E, no entanto, vocês não creem no nosso testemunho. Ele estava englobando ali os líderes, né, religiosos. Como ele fazia parte daquele grupo, então Jesus falou, vocês não creem no nosso testemunho. Se vocês não creem em mim, quando falo de coisas terrenas, como crerão se eu falar das coisas celestiais? Porque ele não estava nem tendo a credibilidade, né, de coisas comuns ali. Eles não estavam crendo em Jesus. Então Jesus falou, vocês não estão acreditando em mim quando eu falo das coisas que vocês estão acostumados? Como vocês vão crer, né, quando eu falar das coisas celestiais? Vocês têm que estar com, em outras palavras, vocês têm que estar com o coração aberto, vocês têm que estar humildes para receber essa mensagem, né? E versículo 12. Versículo 13. Ninguém jamais, olha, presta atenção nesse detalhe que ele diz, ninguém jamais subiu ao céu, exceto aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. Ou seja, eu que estou falando aqui com você. E como Moisés no deserto levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Então, Jesus estava falando a respeito da crucificação dele, né? Ele precisou ser levantado ali na cruz para que ele pudesse, então, né, morrer, enfim, a obra de Deus se cumprir. Eu vou ler aqui com vocês um pouquinho sobre essa natureza terrena e o nascer do Espírito, para você que está aprendendo sobre esse assunto ou quer se aprofundar, ou aquelas pessoas que estão chegando hoje, que nunca ouviram falar disso, você que está acompanhando essa gravação, e você precisa entender qual que é a principal obra de salvação de Jesus, né? Que é nos salvar dessa natureza desconectada de Deus, né? Dessa natureza pecaminosa, dessa natureza inclinada para o que é mal. A gente já nasce com essa natureza. Então, se a gente não for ensinado ali, porque a criança, ela, desde pequenininho, por mais que ela seja pura, inocente, mas você já vê ali os resquícios da natureza humana. Então, conforme essa criança vai crescendo, e se ela não, desde pequena, não entender a mensagem do evangelho, não entender a vontade de Deus, ela vai chegar à idade da consciência ainda com essa natureza, ainda despreparada para receber o Espírito, porque ela não entendeu ainda a vontade de Deus. E aí diz lá, para a gente complementar aqui o nosso estudo a respeito da natureza humana, lá em Gálatas, né, Paulo fala a respeito dela, porque a gente sabe que os demais livros do Evangelho são a continuação ali da pregação do Evangelho através dos discípulos. Aquilo que eles aprenderam com Cristo, com Jesus, enquanto estava aqui, eles continuaram levando essa mensagem, ensinando as pessoas
sobre esse reino, sobre essa nova natureza, sobre esse novo nascimento. E diz aqui no capítulo 5, versículo 16: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Então aqui ele já estava falando com a igreja, né? As pessoas que já tinham ouvido a mensagem do evangelho, e ele estava explicando a respeito das pessoas, através do Espírito Santo, elas poderiam ter esse poder, esse domínio sobre a natureza humana. O Espírito poderia prevalecer sobre a natureza humana, porque a gente não deixa ainda de ter a nossa natureza terrena. A gente ainda está nesse corpo e a gente ainda não foi, né, modificado, transformado como viveremos plenamente. Mas hoje a gente tem o poder, através do Espírito Santo, para não ser mais escravo da natureza humana. Ou seja, a gente não é mais escravo das nossas emoções, a gente não é mais escravo dos nossos impulsos, dos nossos desejos carnais, né? Digamos assim. Então, o Espírito é o que prevalece. Quando a gente se entrega a crer em Jesus, na verdade é o crer, né? Quando a gente crê na salvação que Jesus conquistou na cruz, a gente tem depois que a gente ouve a pregação do evangelho e crê nele, então a gente já pode receber o Espírito Santo. Então ele estava explicando aqui: deixem que o Espírito os conduza. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Então a gente precisa primeiramente identificar o que é a natureza humana. Quais são as suas obras? Para que a gente possa ver aqui como um espelho, identificar, ter esse autoconhecimento, porque a palavra ela é esse espelho que nos faz enxergar atitudes carnais, atitudes pecaminosas que a gente identifica, e assim identificando a gente consegue eliminar da nossa vida, através do poder do Espírito Santo, a gente consegue não ser mais dominado por aqueles impulsos carnais. E aí ele vai falando, né? Essas duas forças se confrontam o tempo todo. E é a nossa realidade. O tempo todo elas se confrontam. De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Então, enquanto a pessoa não nasceu de novo, ela continua sendo escrava dela. Ou seja, aquela pessoa que é movida pela natureza humana e ela não consegue agir diferente. Ela não consegue controlar a natureza humana, ela não tem domínio próprio, ela não tem autocontrole, ela não tem o que nós chamamos hoje de também inteligência emocional e espiritual, ela não tem esse domínio, então ela é controlada, ela tem toda sorte de sentimentos e pensamentos ruins e aquilo tudo controla ela, porque ela ainda não nasceu de novo. Então o Paulo está explicando aqui, né? De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei, que não tem mais que ser, digamos assim, presos pela lei. Vocês só são controlados ali pela lei. Se a lei não parar vocês não conseguem conter a sua natureza humana. Se não tiver a punição, se não tiver a lei, que é o que acontece. A lei nos nossos dias de hoje é a contenção de uma sociedade que tem a sua natureza corrompida e não consegue fazer o bem. Então precisa da lei ali para a gente viver em harmonia, em sociedade de alguma forma, mas mesmo assim muitas pessoas não conseguem obedecer porque a natureza humana domina elas, né? E aí diz no 19, quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Aí fala, né? Ele dá exemplos aqui de coisas que a obra da carne produz: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito, o que disse antes, quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus, porque todas essas coisas produzem morte, produzem a pessoa
não consegue ter vida, ela não consegue desfrutar da vida que Deus deu a ela, porque ela é escrava de tudo isso. Ela tem muita inveja, ela tem ciúmes excessivo, ela tem inclinação, ela não, por exemplo, ela não consegue só beber uma taça de vinho ou um copo. Não, ela é controlada, ela é dominada por aquele impulso, porque ela precisa de alguma forma ter um escape, né? Porque a alma dela não se farta, então ela precisa desses escapes. Ela não consegue se controlar, ela não consegue, como a gente falou, ser uma pessoa equilibrada. E isso tudo aqui acaba discórdias, por exemplo. Qual a consequência da discórdia? Se a gente for se aprofundar aqui, todas essas coisas que são as obras da carne nos prejudicam, ou estragam a nossa saúde, ou estragam os nossos relacionamentos, nos tiram a nossa paz. Então todas essas coisas aqui é o que causa, né, o sofrimento do ser humano. Aí no versículo 22, mas o Espírito produz este fruto. Então quando a pessoa nasce de novo, quando ela nasce do Espírito, ela tem esse novo nascimento, o que ela é inclinada a produzir quando ela está cheia desse Espírito, quando ela alimenta esse Espírito? Aí diz amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, isso é o que acontece, ou que deveria acontecer, né? Que também isso fica de espelho pra gente. Eu tô produzindo esses frutos, eu que sou que me considero uma pessoa que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo, estou produzindo esses frutos? Porque se eu não estiver produzindo esses frutos, é sinal que o Espírito não está prevalecendo. E se o Espírito não está prevalecendo, quem está prevalecendo? A carne. Então a carne, ela está produzindo as suas obras, porque consequentemente, se o Espírito não estiver sendo alimentado, fortalecido, priorizado, a minha carne vai acabar prevalecendo. Então é isso que Jesus estava explicando para Nicodemos, essa obra salvadora que é a gente. Nós somos o nosso principal inimigo. Não é o diabo, não é o meu adversário, a outra pessoa. O principal inimigo que eu tenho que vencer é a natureza humana, que tem que ser morta para que então eu venha nascer de novo. E aí, continuando, né? Que Jesus estava falando sobre o novo nascimento. E aí no versículo 16 diz, esse versículo tão conhecido, né? Porque Deus amou o mundo, que Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único. Ou seja, Deus enviou para a terra o seu Filho para morrer, que era o Cordeiro prometido, o Messias, que estava sendo aguardado. Enviou o seu Filho para que todo o que nele crer não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Então, esse é o plano de salvação que Deus tinha e se concretizou através da vinda de Jesus. Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Esse é um detalhe interessante. Jesus não veio condenar, Jesus não veio trazer juízo, Jesus não veio trazer condenação, porque na verdade, se nós não nascermos de novo, se nós não tivermos essa consciência, na verdade todo mundo a gente vai ler em seguida, todo mundo já caminha para a condenação, porque a natureza humana controlando a vida de uma pessoa, é natural que ela vá para esse caminho de condenação, não é verdade? Então aqui Jesus disse no versículo 18, não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê nele já está condenado por não crer no Filho único de Deus. E a condenação, versículo 19, se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Então a luz de Deus veio ao mundo. Jesus veio ao mundo
a luz veio ao mundo. A luz foi os ensinamentos de Jesus. A luz é o que veio para revelar a vontade de Deus. Foram os ensinamentos dele que trouxe luz. Essa é a luz de Deus que veio ao mundo, mas as pessoas, ele disse aqui, amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Aí ele diz no versículo 20, quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que seus pecados sejam expostos. Então, quando a pessoa ela está apegada à natureza dela, quando ela não crer no Filho, quando ela não crê na luz, ela obviamente está apegada ali àquela natureza humana, ela não quer morrer, ela não quer abrir mão daquilo que é condenado, daquilo que já está fadado ao fracasso. A nossa natureza humana já está fadada ao fracasso. E a pessoa que teme é porque ela ali está agarrada àquilo ali. E às vezes, muitas vezes, ela vai se expor, né? Quando ela vai para perto da luz, ela expõe o seu pecado, porque ali é revelado o que está dentro de todos que tem a natureza humana, essas coisas que a gente leu ali em cima. Só que o fato dela estar agarrada àquilo ali, ela tem medo, ela não se achega até a luz, ou seja, ela ama mais ali a natureza dela do que a obra de Deus, né? Do que a vontade de Deus. Mas diz no versículo 21, mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que os outros vejam que ele faz a vontade de Deus. Mas é aquilo, né? Quando a nossa consciência não nos condena, então a gente não tem medo, a gente não tem enfrentamento de chegar até a luz, que é Jesus, a verdade. Afinal, eu estou, né, andando nesse caminho. Mas se eu me apego, seja por qualquer motivo, eu me apego às obras da carne e eu quero continuar vivendo naquilo ali, mesmo sabendo que aquilo é prejudicial para mim, então eu tô amando mais as trevas do que a luz. Mas quando eu entendo, quando eu tenho esse entendimento que isso vai me levar à perdição, que isso vai me levar à condenação, então, ainda que meu pecado seja exposto, ainda que a princípio eu vou renunciar, eu vou chorar por alguma determinada coisa que eu tenho que abrir mão, que a nossa carne, né, quando ela predomina, ela às vezes luta contra o Espírito, ela não quer que a vontade do Espírito seja feita, então ela quer continuar do jeito que está. Então, às vezes é uma luta. Mas quando a gente se achega até a luz, a gente deixa que ele faz essa obra em nós. Porque não é na força do nosso braço que a gente vai conseguir vencer a natureza humana, mas é através do poder do Espírito que vai nos capacitar. E aí, assim, a gente sendo limpo pela palavra, recebendo o poder do Espírito, a gente consegue vencê-la, né? E aí, continuando. No versículo 22. Então, Jesus e seus discípulos saíram de Jerusalém e foram à região da Judéia. Jesus passou um tempo ali com eles, batizando. Nessa época, João também batizava em Enom, perto de Salim, pois havia ali bastante água e o povo ia até ele para ser batizado. Isso aconteceu antes de João ser preso. Surgiu uma discussão entre os discípulos de João a respeito da purificação cerimonial. Os discípulos de João foram falar com ele e lhe disseram: Rabi, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele de quem o Senhor deu testemunho, também está batizando. Todos vão até ele. João respondeu: ninguém pode receber coisa alguma a menos que lhe seja concedido do céu. Vocês sabem que eu lhes disse claramente: eu não sou o Cristo. Estou aqui apenas para preparar o caminho para ele. É o noivo que se casa com a noiva. O amigo do noivo simplesmente se alegra de estar ao lado dele e ouvir os seus votos,
Portanto, muito me alegro com o destaque dele. Ele deve se tornar cada vez maior e eu cada vez menor. Então, João Batista, ele estava ali incumbido, né, com a missão de preparar o caminho de Jesus. E ele veio anunciando antes, preparando o povo, já ali pregando, já falando do Messias que viria, já chamando o povo ao arrependimento, ao batismo nas águas, principalmente ali pro povo da Judéia, né, que era o povo que era o separado por Deus, o povo de Deus, que já vivia ali a lei, né, em Jerusalém e tudo mais. Então ali ele estava pregando para aquele povo: se arrependam, o Messias está chegando. Então o povo já ficou naquela expectativa, né? E só que quando Jesus já tinha começado a se manifestar, a pregar e a batizar também, aí eles questionaram: olha, mas tem um outro ali e tal. E aí ele confirmava: eu não sou o Cristo. Ele é o Cristo. Eu vim anunciar, eu vim preparar o caminho do Senhor. Ou seja, ele não queria a glória para ele, porque ele sabia que a glória é toda de Jesus. Assim como nós também, como mensageiros do Evangelho, da palavra e pregadores dessa verdade que uma vez nos salvou. E a gente também deve deixar isso sempre evidenciado. Não sou eu que estou te salvando, mas o Cristo. A ele é toda a glória, todo o louvor. Então é necessário que a gente diminua e que ele cresça. Que as obras que nós realizamos em nome dele fique evidenciado que é ele, que não somos nós, mas ele que opera através de nós. E continuando aqui no versículo 31. Aí ele diz, né, continuando João Batista dizendo: aquele que veio do alto é superior a todos. Nós somos da terra e falamos de coisas terrenas, mas ele veio do céu e é superior a todos. Ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz? Todo aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro, pois ele foi enviado por Deus e fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá sem limites o Espírito. O Pai ama o Filho e pôs tudo em suas mãos. E quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não obedece ao Filho não tem a vida eterna, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Então não é que nós vamos ser condenados ou vamos receber a punição ou vamos receber o juízo de Deus se nós permanecermos com essa natureza pecaminosa. Uma vez que a luz se manifestou, foi revelada a esse mundo, eu ouvi falar dela, ela pode me salvar, ela pode me modificar, eu não preciso mais ser escravo dessa natureza humana, eu não preciso mais ser escravo dela, do pecado, dos meus impulsos. Uma vez eu sabendo disso e eu não creio, eu permaneço na condenação, não vou ser condenado, eu já estou longe da luz, eu já estou nas trevas, entenda? Então Deus não vai nos condenar, não vai executar o juízo, nós já estamos em juízo, em condenação. Então ele veio não para condenar o mundo, ele veio nos salvar, a palavra dele nos salva. Então enquanto a vida, enquanto a gente estiver aqui nesse mundo, há esperança de salvação, de crermos nessa luz para nos salvar, independente dos nossos pecados, a altura que você chegou até essa mensagem aqui, que você está ouvindo essa palavra. Mas você crê nessa salvação, você que não quer mais essa natureza humana prevalecendo, que ela nos traz condenação, que ela nos traz a ira de Deus, a ira permanece sobre ela. Então só eu creio. Eu ouvi a mensagem, eu creio, eu tenho acesso ao Espírito de Deus habitando dentro da gente, né? Então é algo que os nossos olhos venham se abrir, que a nossa mente venha se conscientizar dia após dia, que a gente venha crer nessa salvação que está disponível a todos que creem, né? Não tem acepção de pessoas. Ele falou: ide pregai esse evangelho a todos. Quem crê e for batizado
será salvo. Quem não crê já está condenado. Então, quem vai crer nessa pregação? É quem realmente aceita essas palavras, que crê nessa mensagem de Cristo. E que isso possa acontecer no coração de cada um que escuta essa mensagem, que o Espírito Santo se revele a cada um, que você tenha sede cada vez mais dessa palavra aqui, que ela venha te limpar, que ela venha te lavar, para que você tenha a vida eterna dentro de você. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês nessa meditação, mais um dia, e toda quinta-feira nós estaremos aqui na próxima semana no capítulo 4, em que a gente venha mergulhar mais a fundo nesse evangelho maravilhoso, que tem muitos ensinamentos ainda para a gente aprender, tá bom? Deus abençoe a todos e até a próxima meditação.